Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assina hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. O Observador. Jornal das 8, edição com a Diana Rosa. Diana, começamos este jornal com Luís Montenegro. Afirma que é bom sinal que a oposição peça menos do que os objetivos estabelecidos pelo Governo. É a resposta do Primeiro-Ministro às críticas feitas pelo Secretário-Geral do Partido Socialista no passado domingo. José Luís Carneiro considerou ser pouco digno o chefe de Governo fazer um leilão de valorizações salariais. Foi esta a expressão utilizada, depois de Luís Montenegro ter mencionado um salário mínimo de 1.600 euros dias antes de uma greve geral. Ora, hoje o Primeiro-Ministro ironiza as exigências que diz ser pouco ambiciosas dos partidos da oposição e dos sindicatos. O Primeiro-Ministro diz que normalmente é o Governo a ser o mais comedido e que é bom sinal que o atual Executivo queira ir mais longe. O secretário-geral do PS diz que as alterações à lei laboral carecem de pontos positivos. No Parlamento Europeu, em declarações aos jornalistas, José Luís Carneiro acusou o Primeiro-Ministro de estar a criar uma disrupção na paz social do país. Aproveita ainda o artigo da revista britânica The Economist, que escolheu Portugal como a melhor economia do ano de 2025, para deixar claro que o pleno emprego e o crescimento da economia não justificam uma alteração no Código Laboral aprovado há 2 anos com contributos do Partido Social Democrata. Declarações do secretário-geral do PS à margem de uma cerimónia para celebrar o 25º aniversário da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. No PCP, Paulo Raimundo considera que no dia a seguir à greve geral vai haver melhores condições para derrotar o pacote laboral. Paulo Raimundo acredita que vai ser esse o resultado da que considera ser uma grande paralisação prevista para esta quinta-feira. Esta tarde, o secretário-geral do Partido Comunista Português voltou a criticar o pacote laboral, disse que há muitas razões para que os trabalhadores parem. Vai ser uma grande greve geral porque há muitas razões para os trabalhadores aderirem à greve. Há muitas razões para os trabalhadores pararem nesse dia para poderem avançar nas suas vidas nos dias seguintes. E se dúvidas houvesse, este contacto que fizemos aqui, estamos a fazer aqui na Vistião, prova isso mesmo. Muita gente a dizer que vai fazer greve, muita gente determinada e convicta nesse sentido, porque sabem bem o que é que está aí. Paulo Raimundo, em declarações aos jornalistas, depois de uma visita à Visteon, uma empresa localizada em Palmela, que produz componentes elétricos para automóveis. Depois do contacto com os trabalhadores, o secretário-geral do PCP aproveitou para relembrar novamente os efeitos das propostas que o Governo coloca em cima da mesa. Quem põe isto tudo a funcionar merece uma vida melhor, e essa vida melhor não é com mais precariedade, não é com mais banco de horas, não é com mais pressão sobre as mães e os pais, não é com mais pressão sobre os salários, não é certamente com investimentos de justa causa, e é isso que vai estar em cima da mesa no próximo dia 11, e há uma grande disponibilidade e uma grande vontade de participar nesta greve. E, portanto, cá estaremos no dia 12, certamente, com melhores condições para derrotar de vez este pacote laboral. O secretário-geral do Partido Comunista, que diz ter percebido que há muita gente determinada em aderir à greve no dia 11, uma paralisação convocada, como sabemos, pela CGTP e pela UGT. O PSD diz que não é o Governo que está a colocar em causa a paz social, mas sim as centrais sindicais. A 2 dias da greve, a deputada Carla Barros, que é coordenadora do PSD na Comissão Parlamentar de Trabalho, acusa a CGTP e a UGT de colocarem em causa a paz social ao avançarem com esta paralisação sem discutir a proposta de reforma laboral apresentada pelo Governo. Não foi o Governo que pôs em causa a paz social. O Governo mantém-se sentado à mesa das negociações. Há um parceiro que nem se senta à mesa, que é a CGTP. O que para nós é estranho, e é aí que se coloca em causa naturalmente a paz social, é que a UGT, que nunca fez isto em momento algum da história, é que se levante das mesas das negociações e que diga, vamos também. A deputada social-democrata que garante que os trabalhadores sociais-democratas que integram a UGT estão alinhados com a visão do Governo, apesar de terem viabilizado a marcação da greve. Em entrevista ao Sofá do Parlamento, Carla Barros diz que a decisão da UGT foi irresponsável. Nós temos que atribuir os nomes certos às coisas. Foi uma responsabilidade. Foi algo que aconteceu fora de tempo. Mas o Governo não está
insensível aos sinais que vai recebendo. Nós estamos atentos à discussão que existe na sociedade, mas também estamos atentos à vida das centrais sindicais, que têm uma vida interna, têm as suas eleições. Carla Barros, entrevistada aqui no Observador, defende que as linhas mestras deste pacote laboral, como as mudanças nos contratos a prazo ou no recurso ao outsourcing, são necessárias. Entrevista ao programa Sofá do Parlamento, sempre disponível no nosso site e nas plataformas podcast. Higiene urbana, escolas e vários equipamentos municipais vão ser estes os setores mais afetados por essa greve marcada para quinta-feira. É o que adianta a presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, que prevê uma grande adesão a esta paralisação. Cristina Torres destaca a recolha de resíduos, escolas, transportes da responsabilidade das autarquias e diversos equipamentos municipais, como piscinas, museus, pavilhões desportivos e bibliotecas, como os serviços mais afetados. A presidente do STAL referiu que a recolha de resíduos vai ser o primeiro serviço a sentir os efeitos da paralisação, com o início do turno de higiene urbana de Évora a partir das 7 da tarde de amanhã. O impacto vai depois estender-se nas horas seguintes a diversos municípios, como Sintra, Amadora, Almada, Loures ou Vila Franca de Xira. A Ministra da Saúde espera que Carlos Alexandre inicie funções ainda este ano na Comissão de Combate à Fraude no SNS. Em Matosinhos, a Ministra Ana Paula Martins reagiu com agrado à notícia de que Carlos Alexandre tem luz verde do Conselho Superior da Magistratura para liderar a Comissão de Combate à Fraude. É naturalmente com agrado que recebemos a notícia do Conselho Superior da Magistratura relativamente à autorização para que o juiz Carlos Alexandre possa ocupar este lugar para o qual foi convidado e indigitado pelo Governo. Antes do final do ano está previsto iniciar as suas funções. Declarações de Ana Paula Martins esta tarde em Matosinhos, num registro captado pela CNN Portugal. A Ministra da Saúde sublinha que esta nova unidade vai reforçar o trabalho da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, sem beliscar as entidades que já existem. Carlos Alexandre foi aprovado por unanimidade no Conselho Superior da Magistratura, com um mandato de 3 anos. Liga dos Campeões, o Sporting perdeu por 3-1 com o Bayern de Munique, depois de ter estado a vencer. Jogo na Allianz Arena, Alemanha. Os Leões entraram a ganhar, como disseste, Nelson, na primeira parte com o autogol dos alemães, mas depois o Bayern conseguiu marcar 2 golos em menos de 5 minutos, aos 65 e aos 69. O último na partida foi marcado por Jonathan Tah aos 77 minutos, fechando assim o marcador. A esta hora reage a esta partida Rui Borges, o técnico leonino. Vamos ouvir aqui algumas declarações à boleia da Sport TV. Custa por tudo que fomos capazes ao longo do jogo, ao longo do tempo, a personalidade que mostramos, a maturidade que mostramos, apesar de tudo, jogar contra uma grande equipa. Sabíamos que ia ser um jogo difícil no sentido de andarmos num bloco mais baixo. A equipa esteve comprometida, percebeu e reconheceu a qualidade que estava do outro lado no adversário, por isso custa um bocadinho, porque saímos daqui com 2 golos de bola parada, um golo que é precedente claramente de falta, e nós às vezes queixamos-nos tanto dos nossos árbitros em Portugal e se calhar são dos melhores, por isso custa sair daqui nesse sentido, porque de resto a equipa, naquilo que foi capaz de fazer em todos os momentos do jogo ao longo do tempo, como eu disse, a personalidade e a maturidade que teve, só me deixa a mim super orgulhoso enquanto treinador de olhar e de sentir a malta toda ligada e com uma demonstração de ambição e coragem fora do normal. Mister, pergunto-lhe se depois do golo e depois até daqueles minutos que se seguiram em que o Sporting chegou a encostar... Ouvimos aqui esta primeira reação do técnico do Sporting, Rui Borges, depois desta derrota da equipa leonina com o Bayern de Munique na Alemanha. Aqui o técnico a enaltecer a maturidade da equipa leonina frente aos alemães. Acredita que o coletivo do Sporting fez o que podia, o que estava ao alcance desta equipa, então nesta Liga dos Campeões, com uma derrota do Sporting esta noite. Olhamos ainda para outras notícias que estão em destaque a esta hora, Diana. Varsóvia está na corrida para receber a Web Summit depois de Lisboa. Foi o que adiantou o vice-ministro dos Assuntos Digitais da Polónia. O contrato anual da Web Summit com a capital portuguesa termina no final
de 2028. Na edição deste ano da Cimeira Tecnológica, o CEO Paddy Cosgrave afirmou que a Polónia estava a tornar-se no menino de ouro de uma nova Europa. Em Bragança, um casal foi acusado de cometer triplo homicídio, foi condenado a 25 anos de prisão e também ao pagamento de uma indenização à família das vítimas na ordem dos 225 mil euros. A leitura do acórdão foi lida no Tribunal de Bragança. O coletivo de juízes deu como provados quase todos os factos pelos quais Nélida Guerreiro e Sidney Martins estavam acusados. O crime aconteceu na freguesia de Donai em julho de 2022. O casal entrou numa casa e matou a proprietária, o companheiro e o filho. Estão agora condenados a 25 anos de prisão. Fica por aqui o Jornal das 8. Teve edição da Diana Rosa.